Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Vamos conversar nesta feita aqui com a Delmira Girardi, educadora e atuante na área de assistência social há muito tempo. Ela que foi, inclusive, secretária de assistência social em Santa Rosa, em anos idos, também foi no município de Tucunduva, e que tem uma forte participação no Comudicas, essa importante instituição, entidade, que cuida dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ela é, no momento, inclusive, presidente. Antes de nós começarmos a conversar com a Delmira Girardi, nós queremos agradecer os nossos apoiadores, que são vistos no rodapé do vídeo e também ao fundo na TV. Ao Pacheco Fotografias, ao Sicredi, ao Álvaro Vieira e Advogados e Associados, à Livraria Knebel, a Soldas Rosense, ao Bocata Restaurante, Aquasat Solar. E também a Leusin Control, ao Dr. Nelson Dutra, Cirurgia Plástica, ao Golfeto Artefatos, à Policlínica Santa Rosa, a Realce Noivas e a Academia Squash. O assunto aliás, mais de um assunto aqui, mas que envolvendo as questões da criança e dos adolescentes e dos cuidados que entidades como Comudicas têm, né, num mundo hoje tão conturbado e que tem afetado muito as transformações da sociedade, os problemas impostos pelo dia a dia e pelas próprias transformações e por situações econômicas e de desestruturação familiar que afetam muito significativamente crianças e adolescentes. Um relatório da organização não governamental, World Vision, estima que até 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos poderão se somar às vítimas de violência física, emocional e sexual nos próximos meses em todo o planeta. Certamente também por causa da questão da pandemia, do confinamento, etc. e tal. Só para citar também, ilustrar aqui esse início, essa introdução à entrevista, observamos em estatísticas aí que no Brasil tem um estupro a cada 8 minutos, são 180 estupros por dia. Nesses estupros, infelizmente, tem também o envolvimento de criança, né, que são afetadas por essa prática inaceitável de adultos, né, irresponsáveis. O registro, inclusive, também de violência, seja ela de qualquer ordem, contra a criança no Brasil é muito grande. Tudo bem, Delmira Girardi? Tudo bem, Vitor, tudo certo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui a postos para responder as tuas questões aí. Legal. Então vamos lá. Numa primeira pergunta bem simples, bem objetiva, a tua luta, né? Mas a luta em geral, mas a tua especificamente, enfim, de tudo que tu tem acompanhado e participado em relação aos direitos das crianças e adolescentes. A luta em defesa de crianças e adolescentes continua e como continua? Bom, primeiro quero te dizer, Vitor, que para mim o momento da luta está no Comudicas agora. Eu fui reeleita para 2021, 2022. Então, para mim, a luta sempre existiu, mas ela continua. Ela é uma luta social importante, né? É uma luta permanente que não só o Comudicas tem que fazer, mas que toda a sociedade. Ela é uma luta de toda a sociedade, né? E nesse momento a sociedade brasileira vive uma fase aguda da violência, né? A gente tem visto isso, tu deu alguns dados iniciais,
Mas o Brasil tá numa violência assustadora, né? Em todo mundo existe a violência, mas no Brasil a coisa está assustadora. E como é que a sociedade faz um contraponto com essa violência? Então, a sociedade faz contraponto com os órgãos de segurança pública, tanto a Polícia Civil como a Brigada Militar. Faz contraponto também com o sistema de justiça, com o juizado, com a promotoria, com a defensoria nas varas da infância e da juventude. E faz contraponto também, e aqui é que eu me insiro no meu trabalho, com as políticas sociais, sim, tanto da saúde como da educação e, no meu caso, na militância da política de assistência social. Então, eu luto pelo aperfeiçoamento da política de assistência social aqui no nosso município de Santa Rosa, né? E principalmente luto por atendimento com qualidade, porque não adianta tu ter programas se os programas não têm qualidade, se eles não são eficazes, né? Sim. Mas eu luto por qualidade e por foco e cobertura das necessidades das famílias de mais baixa renda, Vitor, porque é aí que a assistência social tem que atuar. As famílias mais pobres, com maior risco social, com menos alimentação, com menos salário, com menos trabalho, é aí que nós temos que focar o atendimento preventivo, né? Porque é aí que os fatos da violência podem acontecer com mais probabilidades. Nem sempre acontecem só aí, né? Os fatos acontecem em toda a sociedade, mas é nas famílias de maior ou baixa renda que a incidência da violência é um pouco maior. Pois é, e que projetos vocês estão colocando em prática hoje através do Comodicas? Bom, o Comodicas, então, ele atua recolhendo na comunidade recursos do imposto de renda. Né? Então, ele faz campanhas, todo mundo colabora, a comunidade deixa uma parte do imposto no município, deposita no fundo da criança. E aqui é importante também dizer assim... Que é o Fundica, né? É o Fundica. É importante dizer que quando a pessoa contribui para o Fundica, ela tem que entrar em contato com o conselho para pegar os recibos, documentos. Porque se ela não pega os documentos, depois ela não tem como comprovar no imposto de renda. Exato. Então a gente faz essa luta buscando os recursos do imposto de renda para que eles fiquem no nosso município. E graças a Deus a comunidade vem crescendo nesse entendimento e nessa ajuda. Aí depois o Comodicas, através do fundo municipal, distribui através de como é que eu vou dizer para vocês? De ações. Não de editais. Ela faz, então o Comodicas abre editais, claro, de financiamento de projetos com valores fixados. Claro. E daí distribui. Nós temos 11 entidades que atendem criança e adolescente, 11 organizações da sociedade civil, que agora a gente não chama mais de entidade, chama de OSC, né? Organização da Sociedade Civil, que estão inscritas no conselho e que atuam prestando serviços continuados nas suas comunidades. Então vamos ver, quem são essas entidades para a gente ter uma noção, né? Nós temos, na Vila Sulina é o AMA, na Vila Agrícola é o CASP, na Esperança agora é o patronato não é mais abrigo, é assistência social básica. Depois, em Cruzeiro, a ABEFRA, na Planalto, o Espaço Feliz. Então nós temos 5 entidades, uma em cada território, que atendem em turno inverso ao da escola, fazendo assistência social básica, né? Cuidando no turno inverso que a criança vai na escola. Claro. Depois nós temos as entidades que atendem as diversas deficiências. E aqui em Santa Rosa, então, nós temos a APAI, que atende os deficientes mentais, nós temos a PADA, que atende os deficientes auditivos, depois nós temos a APADEV, que atende os deficientes visuais, e nós temos a FAPENE, que atende os deficientes múltiplos, tá? Eles fazem assistência social especial de média complexidade, né? E depois nós temos a alta complexidade, que de organização social nós só temos a PROMIS, que é a minha entidade de origem, né? Eu estou no conselho representando a PROMIS. E foi uma das cofundadoras. Sou das fundadoras. Da PROMIS. Né? Já fui 2 vezes presidente e sou um esteio forte na nossa entidade, né?
Estou sempre lá, ela fica... Em Delmira, que inicialmente era só para meninas e agora parece que também para meninos. Com a mudança no governo federal, nós tivemos que abrir o estatuto para atender crianças e adolescentes. E pela necessidade desse reordenamento institucional que o governo federal pediu, a gente tem que atender meninos e meninas. Nesse momento, por exemplo, nós temos 15 crianças, das quais são 3 meninos de 1 ano e pouco, 1 de 3, 1 de 7. Então, nós temos recebido os meninos pequenos, os bebês, os maiorzinhos. Claro. Em geral, quando tem irmãs, vêm conosco, os meninos vêm conosco. Nós não temos até hoje atendido ainda adolescentes, tá? Então, porque isso seria um pouco mais complicado, né, Vitor? Isso é uma coisa que as pessoas, quando a gente explica, as pessoas não entendem muito. Mas é uma exigência do governo federal dos anos anteriores que aconteceu e a gente teve que se adaptar. Ok. Voltando ao Como Dicas, então, Vitor, para te dizer, né? A gente, então, essa semana, por exemplo, nós autorizamos o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gastar 40 mil do Fundo da Criança e Adolescente para comprar cesta básica para ajudar muitas famílias que têm crianças e adolescentes numa situação da insegurança alimentar. Claro que, posteriormente, a assistência social vai nos mandar o documento comprovando quem foram essas famílias que receberam, né? Aí, em 2020, nós distribuímos em edital 407 mil reais em 11 projetos de 37 mil, mais ou menos, nem sempre é tão exato, né? Esses projetos, com a pandemia, eles ficaram alguns sem execução. Então, esse recurso está nas entidades para ser executado, né? Quando era um atendimento, por exemplo, não pôde ser realizado. Então, esse recurso está lá à disposição das entidades e ainda vai ser usado. Esse ano, então, nós estamos em andamento com um edital que ofereceu 12 projetos, mas nem todos certamente vão ser financiados. Então, mais certamente, uns 175 mil, mais ou menos. Com tudo isso, ainda vai nos sobrar dos recursos que nós temos em caixa, uns 250 mil para um novo edital. Então, é esse trabalho que o Como Dicas vem fazendo através do Fundo Municipal. E, Delmira Girardi, com relação à questão dos recursos, eles advêm somente do imposto de renda, tá? A maioria dos recursos, Vitor, vem do imposto de renda. Mas o ano passado, por exemplo, para esse edital que nós estamos em andamento agora, veio uma doação do Ministério Público do Trabalho de Santo Ângelo de 90 mil. Então, é a primeira vez que vem um recurso de multas, né, do Ministério Público e entregue no Como Dicas. Nós gostamos muito disso. Mas isso, inclusive, poderá, digamos, se repetir outra vez? Poderá, se Deus quiser, tomara que se repita. Mas é importante o Ministério Público do Trabalho dar no fundo da criança, porque ele dá para toda a rede do município, tu entende? Então, isso nós achamos que foi um avanço do Ministério Público Federal do Trabalho. Com certeza. Pois é, e agora então assim eu te faço a seguinte pergunta: ao longo dessa tua trajetória aí de muito, mas muito envolvimento mesmo com a questão social e do teu trabalho no Como Dicas também, e nos outros cargos públicos, o que você destaca como aquilo que seriam as principais causas dos problemas que afetam as crianças e adolescentes? Bom, a minha experiência inicialmente foi em educação. Eu sou uma pedagoga que vim da educação, depois comecei na área social e me apaixonei pela área social, fiz o mestrado em serviço social e luto na área da assistência social como uma segunda carreira praticamente, né? Sim. Mais uma carreira gratuita como serviço voluntário do que com ganhos profissionais, mas é praticamente uma segunda carreira. Eu trabalhei aqui como secretária. Depois saí de secretária daqui e fui trabalhar em Tucunduva, trabalhei 8 anos em Tucunduva. E como é que eu vejo a dificuldade? Eu vejo assim, a mãe pobre, ela não teve oportunidade de estudo. Sim. Ela não tem oportunidade de capacitação. Depois que ela tem os filhos, ela fica em volta dos filhos e não dispensa horário
tempo para elas tentar se capacitar, né? Então tem pouco estudo, tem pouca qualificação, consequentemente tem poucas oportunidades de trabalho. Então a maioria das mães são o quê? Empregadas domésticas, faxineiras, né? Serviços de bico, né? Então elas têm pouca inserção no mercado de trabalho formal. Sim. Muitas empregadas domésticas trabalham a vida inteira numa família, não tem férias, não tem 13º e não tem carteira assinada, né? Então é um trabalho difícil, as oportunidades são poucas e de baixa renda, né? Vamos dizer assim. Então, qual é a dificuldade? Outra dificuldade que eu vejo é assim, a mãe precisa trabalhar, mas não tem quem cuide exatamente das suas crianças em tempo integral. As nossas escolas, a maioria são um turno só. Então, aqui em Santa Rosa, nós somos uma cidade privilegiada, porque nós temos essa rede de organizações não governamentais que atendem no turno inverso. Então, as mães podem ir trabalhar, a criança sai da escola, vai para a OSC, e lá ela é atendida até o fim da tarde. Então, isso é uma coisa importante que existe na nossa sociedade, que previne muito a violência contra a criança, que dá oportunidade das mães se liberarem para o trabalho com tranquilidade, porque a maioria das mães precisam trabalhar. Vejam também, mães do comércio, né? Que é um outro segmento que as mães trabalham. Então, as OSCs são esse suporte que as mães precisam, né? E quando não tem essas OSCs, as crianças ficam, às vezes, sendo cuidadas pelo irmão mais velho, pelo vizinho, pela avó que mora por perto, e aí elas ficam mais expostas, né? Então, a exposição é a falta de adulto cuidando da criança. Pois é, mas, Delmira, quando tu fala na mãe, na mulher, que em muitos casos aí, como tu disseste, não tem uma formação profissional, não tem uma formação educacional e, consequentemente, estão limitadas a entrar no mercado formal de trabalho. Mas você está falando da figura feminina e o pai. E aí tem o caso, claro, de casais que já se separaram, e aí tem uma série de outros problemas, né? Pois é, aí nós entramos na questão da desestruturação familiar, né, Que Vitor? eu ia te perguntar logo em seguida aqui. Tá, então vamos antecipar. O que eu posso te dizer sobre isso? Assim? Pode antecipar já. Na verdade, assim, ó, na nossa sociedade local, o pai, ele tem pouca responsabilização com a sua prole, né? Os homens, em geral, eles não cuidam muito, né? Em geral, não é todos, né? Graças a Deus a gente está evoluindo nisso, né? E a gente vê hoje muitos pais carregando seus bebês, passeando com eles, né? O homem está ficando mais cuidador, mas até bem pouco tempo era só mulher. Claro. Mas grande parte dos homens não cuidam. E hoje, Vitor, a desestruturação familiar, ao meu ver, ele é um mal que atinge toda a nossa sociedade. Mas é um mal que aparece mais nas famílias de baixa renda, nas famílias de maior risco social, lamentavelmente, que tem menos renda e que tem situação mais grave. Então aparece mais ali nas famílias mais pobres. E que estão, inclusive, né, Delmira, sujeitos, suscetíveis à questão da droga, né? Vamos chegar lá. Mas eu gostaria de dizer assim, ó, que hoje a facilidade com que qualquer um de nós troca de parceiro é uma coisa assustadora na nossa sociedade, né? Aí podem nos chamar de conservador, mas vamos dizer assim, a família como um todo, ela é um núcleo de proteção, ela é um núcleo de cuidado. Na medida em que o pai não cuida muito, na medida em que se trocam de parceiros, e o que é mais importante, assim, hoje isso é aceito na sociedade, Vitor. É aceito e considerado uma coisa natural. Natural, normal. Então o que acontece? É que os homens não cuidam, se separam, fica a mulher com os filhos. Às vezes as mulheres ficam com filhos de 2, 3 companheiros. Exatamente. Isso é uma realidade que a gente encontra na sociedade hoje. Exatamente. Né? A gente não é preconceituoso quanto a isso, mas fica uma situação difícil, uma mãe com seus filhos. Aí ela precisa trabalhar, como é que ela trabalha e como é que ela cuida?
Então, é uma situação ambígua para a mãe. Ela Sim. tem que cuidar, mas ela tem que também trabalhar para trazer o sustento, Sim. né? Às vezes, nem pensão essa pessoa tem, porque às vezes as pessoas se desempregam até para não dar pensão, né? Ou vão para outra cidade, para outros locais. A justiça procura, mas nem sempre a pensão para as crianças menores é um fato, né? Então, aí é que começa a acontecer a negligência com as crianças, porque a mãe tem que trabalhar e não pode estar presente o dia inteiro cuidando das suas crianças. A criança volta do colégio, não tem a mãe, não fez comida, não tem comida, né? Então, aí é complicado. Eu vou te dar um dado, Vitor, que a gente pode olhar essa realidade no município de Santa Rosa. Em dezembro de 2020, o programa Bolsa Família atendia 1.199 famílias. Cada família tem em média 3 pessoas, então daria 3.696 pessoas nessas 1.000 famílias. Dessas, isso, aliás, representa 5% da população de Santa Rosa, 5%. E dessas 1.199, 90,1% são mães com seus filhos. Então, mais de 1.000 mulheres em Santa Rosa são elas que cuidam sozinha dos seus filhos. Isto na faixa de renda mais baixa. Há também na faixa de renda mais alta, mas aqui é no foco das famílias de maior risco social. Então, nós temos mais de 1.000, quase 1.100 famílias, quase 100.100 mulheres que cuidam sozinha dos seus filhos em Santa Rosa. Isso é uma verdade, isso é um problema, né? É uma coisa incontestável, né? É uma coisa incontestável. Agora vamos ver, tu me pediu assim, não é só desestruturação familiar, nós temos outros problemas. Eu vou dizer alguns que eu vejo. Pode colocar. Na família hoje em dia, o que a gente sente é assim, que a criança ficou o centro da família. Os pais não querem frustrar os seus filhos. E os pais fazem tudo para que a criança não sofra. Então, os pais pobres nem sempre podem dar tudo que as crianças querem. Então, existe o consumismo, que afeta um pouco as famílias. Então, eu canso de encontrar mães bastante pobres que ficam endividadas para dar o tênis de marca para o filho, para dar a roupa que a filha quer. Então, as mães, os pais, eles centralizaram as necessidades da criança. E às vezes, quem tem que comandar a família é o adulto. Mas hoje em dia, muitas crianças são elas que comandam os pais. Isso está se invertendo. Isso é uma coisa difícil na sociedade de hoje, né? E depois, esse consumismo agrava um pouco. Mas o maior problema que eu vejo é a questão o excesso de oferta de drogas. Quando tu conversa com a brigada militar... Está acontecendo e está crescendo. Quando tu conversa com os órgãos de segurança pública, eles dizem para nós que aqui circula o mesmo número de oferta de droga que no Rio de Janeiro, que em São Paulo, que na periferia, que lá na favela. Terrível. Entende? Então, oferta de droga e consequentemente, o consumo é uma coisa bastante grande. E é uma coisa mais complicada, porque está chegando o momento que o tráfico está infiltrando nessas famílias mais pobres e ocupando os jovens desocupados. Entende? Então, o tráfico passa a ser um meio de sobrevivência de muitas famílias bem pobres. Exatamente. Então, as crianças, os jovens vão sendo usados antes dos 18 porque eles são protegidos. Acham extremamente natural isso. Exatamente. Depois também... Mesmo que veladamente, camufladamente, de forma... Então hoje o que a gente vê assim, o pai é preso pelo tráfico, aí a mãe se envolve no tráfico, aí envolve os filhos no tráfico. Mas agora eu preciso te dar um stop aí. Aquilo Sim. que eu já perguntei aqui para advogados, advogadas, psicólogas, psicólogos, e, enfim, até o pessoal da segurança, que queremos ainda entrevistar mais gente. Tu disseste antes, né, a criança é o centro, e deve ser, só que é a questão da inversão, que a criança acaba exigindo coisas. Mas uma coisa que também é incontestável, né, Delmira, é que os casais que se juntam não têm muitas vezes uma solidez no seu relacionamento. Aí é um outro ponto que eu vejo. E só para mim completar essa fala, que daí então tu vai
vai discorrer sobre ela, sobre esse meu pensamento, essa minha observação, é que, por exemplo, eu tenho dito em outras entrevistas aqui, lembrei que saiu uma notícia ano passado, até acho que foi no Jornal da Globo mesmo, não me lembro, no Jornal Hoje da Globo, ao meio-dia, que São Paulo inaugurou ano passado, ou ano retrasado, acho que foi no ano passado mesmo, uma cartilha endereçada às mulheres para que elas, e aí vem naquilo que tu falou antes, da questão de troca de parceiro, saibam com quem podem estar lidando numa nova relação, né? Mas também tem uma outra coisa, Vitor, que acontece, que é assim, hoje o namoro, ele não começa só com o relacionamento, ele começa também com o relacionamento sexual. Sim. Então sim. Os jovens, muito precocemente, eles começam uma vida sexual sem estrutura. Sim. E aí, então, já começa numa situação difícil, porque não tem grandes vínculos, às vezes não tem grande profundidade, tu não conhece bem a pessoa. Exato. Aí quando tu começa a conviver com a pessoa no mesmo teto, tu percebe que a pessoa não é aquilo que tu pensou. Exatamente. E aí, para se separar, de um dia para o outro, as pessoas não ficam mais se submetendo a relações. Sim. Né? Então, não, e aí o pior dessa situação é que muitas vezes acontece que se unem rápido e geram filhos. E depois, assim, um outro problema que agrava tudo isso é que há falta de trabalho para o jovem. Falta de trabalho. Falta de trabalho. Depois, uma outra coisa que eu vejo, assim, como educadora, que é assim, a educação formal, escolar, ela está bem distanciada do mundo do trabalho. Do mundo do trabalho. E existem esses cursos de aperfeiçoamento, esses cursos técnicos, mas eles ainda são com pouca acessibilidade das famílias de baixa renda, né? Então, se tu pensar, uma família que recebe o Bolsa Família, ela não tem condições de pagar um curso bom para o seu filho. Então, tu vai na escola um pouco, aí há todas as dificuldades que acontecem lá na escola, né? Sim. Então, a questão, nós não falamos também do álcool. A nossa região, Santa Rosa, principalmente, em cada esquina que tu passa, tu vê uma venda de bebida alcoólica que faz essa venda toda noite. Né? Entende? Então, a oferta... E que é uma droga lícita, né? É uma droga lícita, mas a oferta de droga lícita e de droga ilícita é muito grande. Muito grande. Então, isso ajuda a desestruturar a juventude, ajuda a desestruturar a família como um todo. Concordas que ali atrás os meios de comunicação ajudaram muito nesse processo? O problema é que a família vem sendo desvalorizada, né? Se tu olhar há muito tempo. Desde a novela, sim, né? Desde a comunicação em si, isso foi muito forte nos últimos anos, né? A gente não quer ser conservador, mas se a gente olhar, a família foi muito agredida, né? Nos últimos anos, né? Não é questão de ser conservador, a questão é que houve um excesso de... Um excesso. A nossa sociedade, ela saiu de uma ponta e foi para outra. Exato. E vamos dizer assim, esculhambou a família. Esculhambou. Se tu pega uma novela, tu não vê uma família que trabalha e cuida dos filhos. Dá para você dizer até banalizou. Banalizou, eu acho que sim. Eu acho que a televisão nos atrapalhou e tem nos atrapalhado bastante com isso. Queira Deus que isso mude, né? Que isso volte a padrões melhores, né? Padrões melhores. Bela frase. Bom, e diante de todo esse contexto e de conhecimento que tu tem e do que tu já vivenciou, o que você acha que mais dessas consequências nefastas para as crianças e adolescentes que te sensibiliza? Por exemplo, o estupro, a violência física, a violência psicológica, o abandono, o que mais te deixa muito chateada e sensibilizada? Olha, Vitor, muita coisa me deixa sensibilizada. Às vezes, eu te confesso que eu estou sempre na Promes, né? Então, na Promes chegam as crianças que foram vítimas de violência nas famílias, né? Muitos que deviam proteger são os violadores. Então, aí eu vou fazer um panorama para te ter uma ideia, assim. Eu penso que a minha experiência me mostra que cerca de 40 famílias no município de Santa Rosa têm dificuldades graves
da violação de direitos, né? Se tu somar as crianças que vão na Promes e as crianças que vão no abrigo público que temos agora no Conviver, são cerca de 40 famílias que não conseguem cuidar das suas crianças. Então, quem são essas famílias, assim, na minha experiência? São mães deficientes mentais, que não conseguem cuidar delas e têm filhos com vários parceiros. Isso mãe deficiente mental, que a gente pensa assim, por que não faz uma ligadura, por que não manda fazer uma ligadura, mas a legislação não permite, né? Então... Que geraram um filho e de repente geraram mais um e pode gerar mais. E elas não são capazes de cuidar delas, então elas também não cuidam dos filhos, né? Então são crianças que são mais vulneráveis. Depois, mães que têm também alguma... Mas ali, só um pouquinho, me permite, a irresponsabilidade total do homem que faz isso, né? Mas as deficientes mentais, elas são violadas também, né? Em geral, e as deficientes mentais, elas fazem parcerias e têm os seus filhos, né? Então, é bem comum isso, 2, 3, 4 filhos, né? Desculpe se eu falei alguma coisa que foi meio preconceituoso. Não, mas é isso, Vitor. Mas eu acho que existe também determinadas situações que é oportunismo barato. Mas isso acontece. Não é uma coisa construída, né? Sim, os homens não se importam com isso, não pensam na consequência, né? Exato. Mas então, essas mulheres com retardos mentais, com doenças mentais, com um pouco de deficiência, que não cuidam delas e não cuidam dos seus filhos. Depois, pais e mães também com dependência química. Nós estamos atendendo muito na Promes. Crianças pequenas que vêm porque a mãe está dependente química e não cuida do nenê. Bebês de colo que estão amamentando, né? Então a criança está sendo amamentada, mas a mãe está consumindo crack, está consumindo droga. Pois mas a dependência química hoje, ela não é só da questão da própria droga, mas também de medicamentos, muitas vezes também. Também medicamentos, tá? Por causa de depressão, isso, são essas mães que são quase sempre atendidas no CAPS, né? O CAPS na saúde atende essas mães que têm bastante criança com violação. Então, nós no município temos essas 40 famílias mais ou menos, né? Que elas não têm capacidade protetiva, nem pela mãe, nem pelo núcleo pequeno da família, nem pela família extensa, que são os avós, os tios, os parentes, né? Então, quando se encontra esses casos de violência, sempre o Conselho Tutelar tenta levar para o âmbito da família. Às vezes consegue a família extensa que cuide dessa criança, mas quando não tem, então ela vem para a Promes. Ali na Promes nós temos caso de negligência, caso de maus tratos, né? A criança que é maltratada, a criança que não é alimentada, a criança que não é lavada, a criança que fica na rua e não tem horário para voltar, que não dorme no horário, né? E principalmente nós temos bastante já aqui no nosso município o abuso sexual, desde os pequenos até as adolescentes. Mas aqui a gente precisa dizer também que entre essas 40 famílias que a gente encontra assim mais, nós temos também mães que prostituem as suas meninas. Mães que trazem para casa companheiros sexuais que violam as suas crianças. Pois é. Entende? Então, nós temos, assim, coisas... E que muitas vezes é em troca justamente de algum recurso financeiro. De algum recurso financeiro. Então, isso existe em pequena proporção, graças a Deus, mas também existe. Então, são a gravidade da violência sexual contra as crianças vem no seio familiar por esses problemas. Então pensa, uma mãe alcoolizada, ela traz um parceiro para dentro de casa e esse parceiro viola as crianças dela. E ela não se dá conta, ela não percebe. E fica velado, né? Fica velado, em silêncio. fica difícil. Boa parte da sociedade não fica sabendo, não fica sentindo isso aí como se fosse uma coisa próxima deles, né? Então fica tudo muito camuflado, muito... E as crianças então são tiradas pelo Conselho Tutelar, via judiciário, com medidas protetivas. Sobre o Conselho Tutelar, vocês têm uma parceria boa do Conselho Tutelar. Sim. Nós do Comodicas a gente tem um bom trabalho que é a função do Conselho Tutelar, é sempre vir
em socorro a essas necessidades, né, da criança e do adolescente. Mas vejam, o conselho tutelar, ele só age quando a coisa é extremamente grave, né? Com o apoio da justiça, né? E ele precisa ser acionado também. Ele precisa ser acionado. Então é importante, nós estamos falando aqui para a nossa sociedade de Santa Rosa, que as pessoas ajudem a controlar isso. A denúncia pelo 100, qualquer denúncia, a pessoa não aparece, faz a denúncia. O número é 100, né? O número é 100 para denúncia de violação de direitos da criança e adolescente. Repetindo aqui, então, para denunciar qualquer situação adversa às crianças e adolescentes, número 100, né? E muitas vezes... Isso vai dar onde, o 100? Isso dá numa rede nacional. Uma rede nacional, mas depois ela vem para o CREAS. O pessoal também aqui sabe o número, ou busca via internet o número do próprio Conselho Tutelar, né? Sim, mas o Disque 100 é um número para todo o Brasil. Depois isso vem diretamente para o CREAS em Santa Rosa. Nós temos o CREAS que faz o atendimento das pessoas violadas, né? Então a criança vai para a Promis, mas a família vai ser atendida no CREAS, né? Essa família vai ser acompanhada. Então aí entra muito todo o trabalho, por exemplo, da saúde, para uma internação dessa mãe, desse pai. Claro. E a violência doméstica, nós não falamos aqui também, mas em geral, a droga, a bebida, a própria criminalidade do pai é sempre uma violência contra a mulher e contra as crianças. A gente não tem que pensar que quando a mãe é agredida, a criança também já passou por agressões, né? E na medida que a criança vê a mãe sendo agredida, é uma coisa muito grave. Então, o que nós fazemos na Promis, ou nos abrigos, né? No abrigo público e no nosso da Promis? A gente recebe essa criança sofrida, machucada, traumatizada. Então, a gente tenta reintegrar ela em termos de saúde, em termos de educação, coloca em programas sociais. Uma das consequências que a gente percebe muito é a dificuldade de aprender que essas crianças têm quando elas são violentadas. É muito difícil. Isso fica na cabeça da criança como uma sintonia de rádio. De vez em quando, aquilo volta na cabeça da criança, né? O trauma fica. Quanto menor a criança, mais fácil tu desfazer o trauma, né? Porque tu vai trabalhando com a criança e a criança vai se envolvendo, vai brincando, vai estudando. Quanto mais idade... Mas quando tu tem já na segunda infância, né? Dos 9 em diante, é mais difícil depois tu conseguir retirar da mente da criança essa situação. Ela repete muito isso. Aí passa um tempo, ela começa a se reestruturar, depois ela fala com mais tranquilidade, e ela vai falando, né? E ela vai sendo atendida. Então, depois de mais um tempo, a criança fica bastante bem. A criança fica bastante bem. Então, quando ela fica bastante bem, ela pode voltar se a família tivesse recomposto. Mas é difícil, os menos casos voltam para a família. A maioria fica, se reconstitui, depois pode ir para a família acolhedora, fica mais um tempo. Os processos demoram, porque a justiça, ele pergunta para a avó, para a tia, para o outro tio, para a outra avó, se quer ficar com a criança, tem prazos, tem coisa, o processo se arrasta. Tem sido mais rápido. Mas agora, com a pandemia, também esses processos ficaram mais complicados, né? Pois é o que eu ia te perguntar agora. A pandemia agora ajudou a complicar mais, né? A pandemia está agravando muito a questão da criança, do adolescente e da mulher. Porque todo mundo ficou trancado em casa, né? E às vezes junto com o agressor, né? Então, não tem o esquema da escola, porque a escola é os olhos da sociedade. A criança está lá todo dia, tu conhece a criança, tu sabe como ela é. De repente, uma criança falante, uma criança alegre, fica triste, começa a chorar, briga com os colegas, porque tu vê que tem uma coisa errada com ela. Tem coisas acontecendo, né? Então, a educação está sendo treinada, e há anos vem vindo sendo treinada, principalmente nas fases de pré-escolar, de conhecer esses casos, de saber olhar a criança, né? E eu sempre digo assim, que quando uma criança não vem na escola, na periferia, a gente deveria ir lá fazer visita domiciliar para ver, porque pode ser que a violência doméstica está acontecendo lá e a criança não veio, né? Lá em Tucunduva nós fazíamos isso na escola municipal. Quando a criança não vinha, eles avisavam a assistência e a assistência ia no outro dia com a psicóloga visitar a família. E se encontrou muita violência doméstica, assim. Então, vejam bem,
A gente tem que ter a educação funcionando com aqueles olhos diários sobre a criança, entendendo o comportamento da criança. Às vezes é difícil ver, mas quando os educadores estão treinados, eles enxergam com facilidade isso, Vitor. Isso é uma questão de treinamento, né? Claro. E graças a Deus a gente já tem bastante visão disso aqui, né? Os educadores, na verdade, os professores ajudam, né? Ajudam. Os olhos dos professores são muito importantes. Ajudam muito a, quem sabe, minimizar esses Minimizar, porque logo vem, e assim, ó, é muito importante os professores terem confiança com as crianças, porque as crianças chamam os professores e pedem socorro. Isso. Nós tivemos muitos casos assim que as crianças vieram para a Promes pedindo socorro para os professores. Então, no caso da Promes, a gente recebe essas crianças e reconstitui, vamos dizer assim, naquilo que é possível, o ser dessa criança, né? E em geral, assim, muitas crianças que não têm pai ou não têm mãe, porque tem também órfãos ali, que nós não falamos, né? Quando eles ficam até os 18 anos, completa 18 anos, eles têm que sair. Então, o que se faz? Se procura fazer capacitação profissional, se botar nos programas de aprendizagem profissional, para que a criança vá estagiar, vá trabalhar, se junta o dinheiro dessas crianças, para que quando elas, aos 18 anos, não tendo uma família para ser acolhida, elas possam ir para a sociedade e se manter com seus recursos, né? Com o trabalho e com seus recursos. E isso vem acontecendo em muitos casos, né? Sim. Delmira, nós estamos agora indo para o final da nossa entrevista, muito boa aqui, mas em cima do que acabaste de falar agora também, e como uma das últimas perguntas aqui, eu te pergunto assim, eu te falei de uma ideia, de um projeto pessoal meu em relação à problemática toda que nós falamos aí. Mas você, que é um ativista, é um atuante permanente, assim, você concorda que deveria haver um trabalho com toda essa rede que já existe, mas potencializando ela muito mais ainda e indo forte contra todos esses problemas que estão aí, utilizando de vários mecanismos, várias os próprios campanhas de mídia, etc. e tal, para alertar, para conscientizar sobre problemas, buscar, quem sabe, a colocação profissional para jovens, aconselhamento de psicólogos para casais, uma série de coisas. Você não concorda que deveria haver uma ação mais forte, contundente, para tentar reduzir, porque os problemas são graves e eles estão aumentando? Realmente os problemas estão aumentando, viu? Concordo contigo que os problemas são graves e devem ser trabalhados. E que as entidades deveriam se unir muito fortemente nesse sentido. Eu vou te dizer, por exemplo, eu ajudei a discutir plano de governo para a nova gestão municipal. O que veio das OSCs? Há um trabalho em rede, nós temos uma boa estrutura de rede no município, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sim. Cruzeiro só tem uma entidade, uma OSC, precisaria mais. Cruzeiro precisa mais entidade para atender criança e adolescente. Claro. Lá de Cruzeiro veio uma demanda da BEFRA, que é assim, hoje nós temos o PROED, que a Brigada Militar faz. Que foi uma iniciativa... É uma iniciativa brilhante. Brilhante. Mas, além do PROED, as OSCs estão pedindo um trabalho mais efetivo que articule a educação como um todo e a assistência social com as famílias. Entende? Um trabalho mais permanente, né? Então, isso é uma proposta que veio para o plano de governo municipal, que eu espero que possamos implementar. Depois, nós precisamos estruturar programas para adolescentes com mais de 14 anos, Vitor. Nós não temos. Até 14 anos certeza. A Brigada Militar aceita no programa da Brigada Mirim. Mais de 14 nós não temos espaço. Tu admite, por exemplo, que a questão do esporte para as crianças e adolescentes seria fundamental. Mais programas na cultura e no esporte. Essa política pública é importantíssima. De incentivo total ao esporte. Exatamente, isso é muito importante. E educação também, é preciso diminuir repetência, diminuir evasão, diminuir a diferença série-idade.
escolas de turno integral deveria ser discutido bem com assistência social para não competirem, para todas as comunidades terem acesso, né? E eu acho que, na verdade, assim, ó, a gente tem que, vamos dizer assim, fazer novos programas, né? Esses programas mais que envolvam, vamos dizer assim, que cheguem nos problemas mais de valorização da família, vamos dizer. De valorização da família. Isso é uma necessidade. Exatamente. Vamos ver se a gente consegue construir nos próximos que possa, anos isso. digamos, fortalecer o vínculo homem e mulher, né? Exatamente, o vínculo familiar. Agora eu vou te dar a última ideia do Comodicas. Eu tenho trabalhado agora, nós estamos trabalhando no Comodicas na reformulação do plano de medidas socioeducativas do município. Nós fizemos esse plano em 2014 e agora nós estamos readequando ele. Por quê? Porque eu pedi ao prefeito atual que faça adesão ao programa Prefeito Amigo da Criança. Não sei se tu conhece o programa da Brinque. Sim. Mas para nós nós fazermos adesão desse programa, nós temos que ter esse plano socioeducativo atualizado. Então nós estamos trabalhando nisso. Por quê? Porque a Fundação Abrinq, ela oferece prêmios para gestões, ela avalia gestões, ela oferece capacitações de excelente qualidade e ela faz uma avaliação externa da política da área da criança e do adolescente nos municípios. Então eu, como presidente do Comodicas, gostaria que a gente pudesse, o nosso município, trabalhar, porque eles trabalham com as 3 políticas sociais, saúde, educação e assistência social. Então eu estou sonhando que o Anderson, nosso prefeito eleito, e o Taquari, nosso vice, possam aderir a esse programa Prefeito Amigo da Criança e com isso nós termos uma avaliação externa também da nossa política municipal, porque de repente eles vão nos ajudar a ver os nossos furos, os nossos problemas, as nossas dificuldades e ver novas políticas para serem implementadas. Claro. Né? Então eu estou na luta para melhorar a política de assistência social, com foco nas famílias de baixa renda, né? Não vamos dizer que os problemas sociais não existam nas outras classes sociais, existem, mas a assistência social ela tem que atender com políticas públicas de qualidade essas famílias que não têm recursos. De baixa renda, né? Que não tem recurso, né? Não tem recurso. Entende? E se nós temos 1.199 famílias do Bolsa Família, são essas as nossas prioridades. Com certeza. Né? Bom, nós estamos agora então indo para o final, eu vou só te fazer a última pergunta do que tu vê de resultado de alguma coisa positiva da pandemia, porque a gente evidentemente reconhece na pandemia como sendo uma coisa que nos trouxe muita coisa ruim, preocupante, desemprego, o problema das mortes que se acelerou agora, o distanciamento, todo o conflito de modo geral. Mas ela também tem alguns ensinamentos, né? Ou pelo menos eu vejo assim. E você como é que vê? Eu vejo a pandemia com todas essas coisas ruins que a gente sofre aí, mas eu vi assim, primeiro, a família teve que se voltar para dentro dela, olhar os seus filhos, olhar a educação dos seus filhos, valorizar o trabalho dos professores. A nossa sociedade brasileira começou a olhar os hospitais, as clínicas, os postos de saúde, a saúde como um todo, como uma política necessária. E investimentos. Quantos investimentos nós fizemos nos últimos anos em grandes obras de estádios de futebol? Agora se voltou para a saúde. Se deu conta que nós investimos lá na coisa que não nos ajudou nada. Exatamente. Né? Só serviram algumas arenas para fazer hospital de campanha, né? Foi um erro, ainda. Né? Mas então a gente começou a valorizar o médico, a saúde, a prevenção, coisas que a gente não estava valorizando. Exatamente. Uma outra coisa assim que eu como católico, como pessoa de igreja, acho importante é que todo mundo teve que se voltar um pouco mais para Deus. E o dinheiro, ele não valeu para muitos. Teve rico que morreu. Exato. Né? Então, a falta de saúde igualou o rico e o pobre. Isso é uma lição também. Porque as pessoas, às vezes, ficam muito orgulhosas, muito
muito poderosas porque têm o recurso, mas a vida humana ela vale para todo mundo, ficou igual agora, Ficou, né? e um apelo forte é a espiritualidade, né? Exatamente, então as pessoas tiveram que se voltar para Deus e a educação voltou a ser feita um pouco em casa com os filhos, mas há também uma outra coisa, as crianças estão há mais de ano nessa educação à distância, ou no computador, ou no tablet. Que não é bom. Isso trouxe uma coisa difícil para os mais pobres, porque foi mais uma dificuldade de exclusão dos mais pobres, porque não tem um computador grande para ver, tem que ver num celular pequenininho, que todo mundo precisa do celular. Exato. Então, a pobreza foi mais afetada. Isso, infelizmente, é uma das coisas muito difíceis da pandemia. Foi mais afetada. Que é indiscutível. E o processo educacional é praticamente um ano perdido em qualquer classe social. Porque as crianças ficam em casa estudando, mas as crianças não têm capacidade de se concentrar por longo período, né? E os pequenos, por exemplo, nas primeiras séries iniciais, é dificílimo tu aprender online, né? Com certeza. Eu acompanho meus netos online, né? Eles têm aula todo dia online, mas pobrezinhos, todas aquelas horas, não tem recreio, não tem intervalo, não tem um minutinho que o professor dá para te descansar, né? Entende? Então eu acho assim, teve coisas boas também. Alguns até concluem que foi um ano perdido. Mas o que se pergunta agora, e daí? Para os professores foi um desafio, tiveram que aprender tecnologia nova. Então, o computador foi mais incorporado, as técnicas de informática vieram mais para a sociedade. Mas também, quando terminar a pandemia, essas crianças que ficaram por mais de um ano, vão ficar certamente, só no computador ou no tablet ou no celular com as aulas, vão conseguir se desligar e voltar a brincar e ser criança como deve ser? Como deve ser, né? É um desafio, é uma pergunta que a gente deixa, né? Exato. Tá bom. Muito legal esse bate-papo aqui com a Leomira Girardi, presidente do Como Dicas. Nós agradecemos aos nossos internautas, agradecemos aos nossos apoiadores, que são vistos ao fundo na TV e também no rodapé. E eu vou deixar como espaço final uma mensagem final aí da Leomira, quem sabe até de alento e de esperança, sobretudo para essas famílias que têm sido e foram o foco da nossa entrevista aqui e que precisam do apoio de muita gente. Vitor, eu agradeço o espaço da TV Fronteira Noroeste, agradeço aos que nos assistiram, estou aberta a críticas e eu gostaria de dizer que eu luto... Mas aberta a sugestões também. Críticas, sugestões, enfim, né? A gente não é dono da verdade. Mas isso, eu aqui dei a visão que eu tenho, né? De educadora, olhando com foco na pobreza. Eu penso assim, que tudo que a gente puder fazer por uma criança, a gente faça hoje, né? Sim. Porque tudo que a gente pode fazer pode ser pouco, mas é importante fazer, né? E as crianças mais pobres, qualquer coisa que nós fizermos por elas, vai ser importante na vida delas, né? E a nossa sociedade de Santa Rosa, ela é, no geral, uma sociedade protetiva, ela é uma sociedade solidária. Solidária. Né? Eu, nesses anos de luta social, na área da assistência social, sempre elogio a nossa comunidade, porque sempre que eu precisei de uma coisa, eu vou no rádio, peço, todo mundo ajuda, né? Eu essa semana tive ajuda de uma pessoa de Alecrim para me dar uniforme para as crianças da Promes. Vejam, todo mundo ajuda. Então a gente só tem que agradecer e dizer que o que a gente pode fazer por uma criança, a gente não deixe de fazer, né? Que isso é importante para ela. Inclusive, assim, aproveitando, já que para pegar o gancho aí, essa questão do imposto de renda, né? Sim. De que muitas pessoas, de repente, até nem estão sabendo, né, que podem proceder nesse A gente expediente. Procura divulgar o máximo possível, né? Esse ano nós botamos faixas na frente do Banco do Brasil, faixa lá na frente da Brigada Militar.
a gente tem batalhado pelas redes sociais. Porque é um desejo da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não se dá conta, quando chega na hora dá para o contador. Os contadores nos ajudam muito nisso, Vitor. É uma coisa Cresceu importante. essa consciência. Né? Os contadores têm nos ajudado bastante. Mas a nossa sociedade é solidária e eu espero que continue assim. Legal. Muito obrigado, Delmira. E até, quem sabe, uma outra oportunidade aí. Obrigado aos nossos internautas.